Já escreveram muitas coisas do trabalho? Pessoal, já escreveu muita coisa? Oi, Gisele. Oi. Eu até escrevi porque eu vim adiantando o meu TCC, sabe? Uhum. Mas eu não terminei, não. Ah, tá. Não. Beleza. Tô fazendo aos poucos. O TCC1 que eu fiz semestre passado, eu dei uma adiantada nele no semestre anterior. Então, pedi o material para quem estava fazendo e Uhum. comecei a desenvolver. Então, agora que eu cheguei no 2, até a primeira parte, assim, eu já estava bem adiantada. Uhum. Mas não consegui concluir devido ao trabalho, né? As outras coisas que a gente faz. E aí agora eu tenho que desenvolver. Uhum. Então, pessoal, a aula de hoje é para a gente tirar dúvidas, né? Porque eu dei aula semana passada, e aí, se vocês publicarem a atividade 1 até o dia 8, que é na segunda-feira, vocês têm direito a 3 correções. Então, na própria aula e no grupo do WhatsApp, vocês pediram para a gente fazer a aula hoje, né? Para tirar as dúvidas, para vocês publicarem esse arquivo, né? Na segunda-feira. Então vamos lá, para quem está aqui na sala, vocês têm dúvidas? Quem já tem, teve no grupo algumas pessoas que me falaram que teve resposta do tutor e que não entendeu muito bem. Aí, se tiver algum aluno aqui na sala que queira projetar, que aí a gente já faz a correção e é bom que já seja de experiência, né, para o colega. E se alguém tiver alguma dúvida também da estrutura, a gente já tira as dúvidas agora para vocês conseguirem publicar aí na segunda-feira. Ô, professora Gisele, Oi. eu fui dispensada na matéria anterior, né? Ou Sim, seja, TCC1. Uhum, isso. Então, é como se eu estivesse começando agora do zero o meu TCC. uhum, O que eu quero saber é o seguinte, que eu já iniciei ele, essa parte que tem que apresentar até o dia 8 para que a gente, né, tenha o direito de estar adquirindo a correção do tutor, uhum. eu tenho que enviar tudo ou eu vou enviar só a parte que está falando da primeira parte de introdução Capítulo 1. e o É primeiro somente capítulo, eu a acho. atividade 1 mesmo, introdução e capítulo 1, tá? Né? Você não Aí eu precisa tenho que enviar fazer. a estrutura toda, não. Aí, como você já Ah, tem o tá. título, aí você já vai acertar a capa e tudo mais. Uhum. Mas o que é de introdução e o capítulo 1, sim, você precisa enviar ele todo agora. Ah, tá. Entendi. Você chegou a assistir, Ângela, minha aula da semana passada, mesmo que seja gravada? Sim, assisti, sim. Ah, tá, porque aí você vai conseguir desenvolver a introdução, mesmo começando do zero, você Uhum. vai conseguir desenvolver a introdução já no formato do TCC2, tá? Tá. Uhum. Então tá bom. Obrigada. De nada. Vamos lá, pessoal. Oi, Quem mais Gisele. tem dúvidas? Pode falar, Miriam. Deixa eu te... eu entrei, não sei se você já respondeu essa dúvida de alguém, mas se caso vamos supor, eu entrego o TCC, aí é a primeira tentativa, aí vamos supor, com um ponto a menos, aí ela pede para mudar alguma coisa, às vezes eu mudo, ela pode mudar minha nota ou a primeira nota é essa mesmo e não pode mudar mais? Ela pode mudar se você entregou dentro das tentativas da atividade 1. Agora vamos supor, na Entendi. época da atividade 2, se você quiser rever alguma coisa da atividade 1, você não consegue mais. Por isso, pessoal, é que eu tenho Entendi. falado bastante, tenho reforçado para vocês publicarem as atividades antes, ainda mais vocês do TCC2, para vocês irem tranquilos para a banca, tá?
Entendi. É porque quando a Nayara lá no grupo, ela levantou essa dúvida. Outra coisa, igual eu mudei meus objetivos específicos. Aí, isso altera alguma coisa na que eu tirei no TCC1? Não, a nota do TCC1, gente, já fechou, não vai mudar, não. Agora é o TCC2. Se você mudou os seus objetivos específicos, Miriam, aí o seu capítulo 1, 2 e 3 vai ser baseado nos seus objetivos específicos, que consequentemente vai mudar também, tá? Com certeza, aham. Tá bom, eu até mandei mensagem para a professora lá do TCC, perguntando se poderia mudar. Aí ela falou que poderia. Aí eu perguntei se teria que mudar, tipo assim, eu tenho que mudar lá no TCC1 também, ou esperar mudar quando juntar. Não, Eu falo. não, TCC1 já fechou. Aí a sua nota do TCC1, que foi semestre passado, não muda, tá? Mas eu falo assim, como eu mudei os objetivos específicos, eu tenho que alterar lá também, ou eu espero Você tem que alterar para na poder entregar. Você altera na atividade 1 de agora no TCC2. TCC1 você não consegue mexer mais. Ótimo. Tá Tá? bom, Então então. é agora, é vida nova. TCC2 é vida nova. É fazer todo o fluxo de atividade 1, atividade 2 e atividade 3 e depois a defesa. Então, esquece TCC1, tá? Gisele, Oi, Tá bom, obrigada. bom dia a todos, bom dia, Gisele. bom dia. Desculpa eu sair um pouquinho aí do TCC, eu estou tendo problema com o Microsoft Teams, que é aquela janelinha que tem no AVA para a gente entrar nas aulas. Eu estou no sábado de manhã em dois cursos. Um é um estágio de atenção básica, que é uma aula de 7 a 7h50, e o outro é uma interdisciplinaridade na saúde de povos indígenas, que é de 10 a 10h50. Coincide até com a sua aula de TCC. Mas enfim, eu não estou conseguindo acesso através daqueles links. Eu tive um probleminha no registro lá, eu perdi a senha. Então eu tenho que ver com o suporte do TI, né? Mas enfim, aí agora estou aqui no TCC para tirar essas dúvidas aí, igual os colegas. Eu vou reestruturar, ou vou embasar tudo que eu fiz no TCC1 agora. Eu vou rechear ele com dados, informações, mais algumas citações e levantamento mesmo do meu trabalho em si, correto? Ricardo, mas ele tem uma estrutura bem diferente. Você chegou a ver minha aula gravada? Eu Sim, eu vi, disponibilizei? tentei tirar essa dúvida e ainda fiquei com mais dúvida ainda. O que acontece? Eu tenho o TCC1 em mãos, que está aqui, que eu estou com ele aberto, tentando agregar mais coisas, mais informações, mais dados, até aqueles sites que você nos informou agora há pouco no grupo, eu já estou procurando neles também, e é um assunto assim que não está tendo muito trabalho, como é que fala? Muito artigo, muita coisa publicada a respeito, não. Então, eu estou tendo que levantar dados mesmo, vamos dizer assim, de campo, né? E eu estou parado, não estou trabalhando na área que é acupuntura. Uhum. Então, eu estou levantando informações que eu tenho, livros que colegas que me mandaram em PDF, e outros que eu já tinha. E, bom, está sendo embasado assim, está sendo uma pesquisa bem restrita, vamos dizer assim. O que você tem que ficar atento, Ricardo, que você já baixou o arquivo do TCC2, não já? Já. Isso, você tem que fazer tudo no arquivo do TCC2, seguir aqueles critérios que eu já falei na aula, que também está no documento em Word. Agora, Ricardo, para você pesquisar, você não vai pesquisar só sobre a acupuntura. Você pode pesquisar outros itens que você já viu no TCC1 que ajuda, né, essa Sim. prática. Então, por exemplo, na hora de pesquisar, eu não vou achar um artigo com o título certinho do meu trabalho, não. Por isso Sim. que é uma revisão bibliográfica e precisa ser uma revisão bibliográfica e não é tão simples assim de fazer. Agora realmente é pesquisa, mas eu não vou achar do jeitinho que é o meu título, não.
Eu vou achar várias coisas, às vezes num artigo eu vou achar ali 1 ou 2 parágrafos que tem a ver com o meu tema e que eu posso utilizar, e aí vai. E aí eu vou fazendo, construindo o meu trabalho, tá? Eu não vou achar em um artigo tudo que eu preciso, não. Ô, Gisele, aproveitando esse tema, igual o meu tema é impactos da indústria de celulose. Uhum. Aí eu comecei falando sobre a indústria, o início, como iniciou a indústria de celulose, depois tratamento de resíduos, porque quando eu fui fazer a pesquisa dos artigos, né, que eu encontrei pela internet, não encontrei assim, tanta coisa sobre impactos. Então aí eu vou explicar lá desde o início, a indústria de celulose, o tratamento, até eu chegar no tema que eu quero. É isso, né? É isso. E aí o seu objetivo específico, um deles, né, o primeiro, vai ser, por exemplo, descrever uma indústria de celulose, que é o que você fez no primeiro capítulo, entendeu? Uhum. Para depois você ir fazendo os outros objetivos. Beleza. Então, assim, gente, não vai achar um artigo que vai conter tudo que vocês precisam, não. Nesse momento agora do TCC 2, para vocês formularem todo o trabalho de vocês, sinceramente, vocês vão ler, no mínimo, uns 30 artigos ou livros diferentes. Então, assim, para vocês, até mesmo para vocês terem um embasamento para ir para a banca. Então, quando eu falei lá na aula passada que em cada capítulo eu tenho que ter no mínimo 5 autores diferentes, ali daria 15 autores diferentes. Mas para eu construir essa base do TCC2, gente, é em torno de uns 30 artigos. Eu falo artigos, livros, no total que vocês vão ler. E às vezes vai ter artigo que vocês vão chegar lá no final dele, nossa, esse artigo aqui eu não consegui aproveitar nada para o meu trabalho. Aí tem que partir para outro. Então, às vezes, eu não pega só o tema específico, por exemplo, o tratamento de resíduo da indústria de celulose, que é tratamento do resíduo, né? Não pega só o tratamento de resíduo, olha outras, até eu chegar, igual a Lília fez, até eu chegar no tratamento de resíduo, o que o leitor ele precisa saber? Ele precisa conhecer um pouco do contexto da indústria de celulose, ele precisa conhecer um pouco dos resíduos gerados, em cada etapa que esse resíduo ele é gerado, para depois ir para o tratamento do resíduo. Por exemplo, Ricardo, da sua prática de acupuntura, precisa conhecer também quais que são os benefícios que isso traz para a pessoa, como fazer isso, como que foi desenvolvido, um pouco da história disso. Sim. Então, com isso, vocês conseguem ir sempre numa ordem cronológica, né? Eu não posso ir falando, por exemplo, de aplicar a prática de acupuntura se eu não tenho um conhecimento prévio do que é e para que serve, qual que é o benefício que eu vou trazer para a vida de uma pessoa, tá? Ok. E aí, pessoal, mais dúvidas? Vamos lá. Oi. Eu tenho uma dúvida mais técnica. Uhum. Na hora da minha pesquisa, você disse que era para poder fazer o TCC embasado nos últimos 10 anos. Uhum. Porém, eu achei um livro de 2007 e eu vou precisar dele. Uhum. Aí eu altero e coloco dos últimos 14 anos ou deixo nos últimos 10? Nos últimos 14, tá? Aí, Yasmin, você já vai mandar uma mensagem hoje para o seu tutor via AVA, falando que para o seu tema você vai precisar utilizar o livro X, que ele é de 2007 e que não há outra edição. Aí confere, tá? Não há outra edição mais atual do que a de 2007. E que você, ou 2017, seja o que for, 2007. E que você vai precisar dele, tá? É só formaliza isso com o seu tutor, via mensagem AVA. Ah, entendi. Mas confere primeiro, tá? Se não tem outra versão do livro mais atual. Tá, eu vou conferir. E outra dúvida que eu tenho dentro do capítulo, eu posso fazer subcapítulo, dividindo meu cabelo? Pode sim. Só que o ideal, Yasmin, por exemplo,
quando você faz no seu capítulo e vai dividir em subcapítulo, que você tenha pelo menos 2, tá? Porque se for um só, você continua na sequência. Então, pelo menos que você tenha 2. E aí, Yasmin, na hora de fazer essa divisão, sempre você colocou o capítulo A, faça um parágrafo para depois você dividir no item, por exemplo, 3.1, que é o subcapítulo B, e depois o 3.2, que é o subcapítulo C. Não já vai dividindo de uma vez, não. Entre o primeiro subcapítulo, faça um parágrafo só contextualizando, falando daquele tema que você vai dividir no subcapítulo 1 e 2 e tal, tá? No meu caso, são 3 subdivisões. Ótimo, melhor ainda, tá? Então tá, A obrigada. estrutura fica mais bonita quando é 3, tá? Mas se fazer com 2 também não tem problema, não. E na hora que eu fui montando, eu já comecei a escrever. E na Uhum, hora que eu fui montando o capítulo 1, né? Tava ficando muito confuso se eu seguisse direto. Porque entendi. cada partezinha, por exemplo, o meu é sobre faceta de porcelana. E aí eu vim falando o que é, depois eu vim falando dos materiais e depois as indicações no capítulo 1. E se eu seguisse a estrutura direto, tava ficando muito confuso, porque eu não conseguia conectar. Aí eu vi que ficava mais organizado dividir. Uhum. Aí não tem Entendi. problema, não. Fica até mais bonito, tá? Então tá, obrigada. Mas não, nada impede também de fazer, por exemplo, o capítulo 2 seu, você fazer ele corrido, tá? Depois. Então não tem problema eu subdividir agora e depois no 2 eu fazer direto. Não tem problema nenhum, não, tá? Gisele, Então tá. Oi, vou te perguntar de novo, mesma coisa. Se eu quiser só um minutinho, colocar, deixa como só o eu vou Ricardo falar, perguntar, Miriam, depois você pergunta, pode ser? tá, desculpa. Pode Gisele, falar. Oi, Ricardo. eu vou fazer a pergunta de novo. A reestruturação do TCC2. Pelo modelo, eu vou refazer toda a escrita feita no TCC1. Só introdução. O que você fez no TCC1, tudo que você fez no TCC1, você vai utilizar somente na introdução do TCC2. Sim. Então, eu vou repaginar capítulo por capítulo, figura por figura, desenho por desenho, tabela por tabela, nesse TCC2. Eu estou fazendo um outro TCC, vamos dizer assim, com o assunto do primeiro, é claro. Isso mesmo. Tá. Você está fazendo outro TCC com o assunto do primeiro, por isso que eu até falei, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele é baseado no que você fez do objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. O detalhe é pertinente eu fazer alguma outra citação nesse TCC2 de igual o que foi citado também no 1 ou não? Tem que fazer. Você vai ter que ter em cada capítulo, no mínimo, 5 autores diferentes. Coisa que você não tem lá no TCC1. Sim, mas eu digo assim, aí eu posso reutilizar o que eu usei no 1? Pode. Posso, né? Pode. Só que, lembrando que se a sua estrutura, vamos supor, no TCC1, você falou no geral, baseado nos 3. Agora não. Agora você vai ter que usar, né, autores que falam do determinado assunto só para o capítulo 1, depois para o capítulo 2, que ele é diferente. Pode ser que tenha um ou outro autor que fale, mas no mínimo 3 autores vai ser diferentes. E no capítulo 3. Tá? Isso para qualquer dos capítulos, né? No capítulo 1, 2 ou 3, eu vou ter que citar mais de 3 autores. Mas em torno de 5, mínimo 5 autores diferentes, tá? Tá. Eu digo assim, eu posso citar já autores e citações que eu já fiz no TCC1. Pode sim. Que acrescentar as outras citações. Sim, posso sim. Beleza. Valeu, obrigado. Miriam? Pode falar, Miriam. Oi. Oi, pode falar. Se eu quiser colocar, porque como eu vou fazer o meu capítulo 1 é sobre o assoalho pélvico. Eu acho que assim, para o leitor ficar mais visual, para ele entender o que eu estou dizendo,
eu queria colocar uma imagem do assoalho pélvico, assim, dos músculos e tal. Uhum. Aí, como que eu faço para colocar uma imagem? Você vai colocar, aí sua imagem vai ser uma figura ou vai ser uma tabela? Uma figura. Aí você vai colocar, sempre no parágrafo anterior, você vai escrever. A figura 1 representa o assoalho pélvico nas condições X, Y, Z, e aí vai, tá? Mas sempre no parágrafo anterior você tem que contextualizar ele, e aí você coloca a figura. Se a figura você pegou de algum lugar, você tem que colocar a fonte dela, tá? Se você é uma figura sua, por exemplo, você tirou uma foto, sei lá, alguma coisa assim, aí você coloca fonte próprio autor. Tá? Ótimo. Uhum. Obrigada. Viu? De nada. Gisele, bom dia. Oi, bom dia. Eu estou na dúvida do seguinte: o capítulo 1, eu tenho que escolher 5 autores diferentes para poder desenvolver ele. O 2 e o 3 tem que ser diferentes dos que eu usei no primeiro? Sim, você pode até utilizar um ou dois autores que você utilizou no primeiro. Mas pensa bem, se o seu objetivo ele é diferente, então o capítulo 2 é referente ao segundo objetivo, e o capítulo 3 ao terceiro objetivo, você vai ter que ter autor diferente, porque não fala a mesma coisa do capítulo 1, que é o objetivo 1, tá? Então você precisa sim ter autores diferentes. Pode ser que às vezes um autor ele fala do mesmo assunto do capítulo 1 e do capítulo 2, pode ser, mas eu vou ter que ter ali em torno de 3 autores diferentes, mesmo do capítulo 1, e eu posso repetir um ou dois autores do capítulo 2, tá? Tá. E é porque, assim, o meu tema, ele é bastante restrito, ele não tem muito assunto que fala. Então, assim, eu acho muita coisa de mais de 10 anos. Aí eu perguntei à tutora na semana passada se eu poderia usar artigos de mais de 10 anos. Ela falou que não é legal, que eu poderia usar, mas que não é legal. Aí ela, né, justificou lá, mas quando eu pego o site que ela coloca para mim fazer a pesquisa, eu só acho temas assim de mais de 10 anos, tipo assim, de 2010, 2002, por exemplo. Entendi. Não é legal. Se você pesquisou, aí que tá a questão também, tá, pessoal? Pesquisa nas fontes que o tutor pediu, eu passei algumas também. Se de fato não tem o que fazer, mas pesquisa mesmo. Porque se ela, por exemplo, avaliar, entrar e achar artigos, por exemplo, 5 artigos diferentes, 3 artigos diferentes que você não utilizou, ela vai te questionar, olha, você não está avaliando os artigos. E assim, pessoal, esse momento agora é de estudar. Em torno, vocês vão passar aí no mínimo por uns 30 artigos para escrever esse TCC. Então, se você passou, se você tem certeza, se você fez direitinho e não tem artigo, ótimo. Aí você já pode mandar para ela uma mensagem hoje falando, olha, tutora, nome tal, eu verifiquei nos sites, de fato não tem artigos, né, entre os 10 anos, só tem entre os últimos 15 anos e tudo. Eu vou estar utilizando porque é o que tem do meu assunto. Só. Aí você formalizou para ela. Mas tenha certeza que, de fato, não tenha artigos, né? Antes dessa data. Após essa data, né? Que você conferiu. Tá bom. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, mais alguma dúvida? Parece que não, né? Tranquila. Quem que já publicou e teve resposta do tutor e queria auxílio?
Quem quer abrir aí o documento que está escrevendo para tirar dúvida, fica à vontade. Eu ainda não tenho acesso a meu tutor. Mas qual o erro que está dando? Eu Você acho que é chegou a olhar? eu acho que é porque eu escolhi as matérias que eu vou fazer nesse semestre anteontem. Aí eu não sei se é por isso. Você confirmou seu quadro de horário que dia? Deixa eu ver, hoje é sábado. Acho que foi na quinta-feira. É porque são 72 horas. Você quer abrir seu portal aí e compartilhar a tela com a gente? Que aí eu te mostro, às vezes já está ok. Eu até abri ele aqui agora, mas tá dando um erro, sabe? Aparecendo a outra tela, como se eu tivesse que colocar de novo o meu login e senha. Ah, tá. Não, quando for assim, limpa o cache do seu computador e entra de novo. Aí você entra pelo www.faculdadepitagoras.com.br. Mas para vocês terem acesso ao tutor, vocês têm que clicar dentro da disciplina. Aí do lado direito da tela do seu computador aparece contatos do curso. Aí você consegue ter contato com o tutor, tá? O nome dele. Tá. Aí você vai em mensagem também e aí aparece, tá? Eu ia te perguntar isso, já. Não é do cache de mensagem, não, né? Oi? Não é do cache de É, mas mensagem, não, né? Não. Você pode ir na mensagem, que é no próprio AVA, que vai ter. Provavelmente o tutor já mandou uma mensagem para vocês desejando bom início de semestre. Mas se você quer mandar uma mensagem para ele, para você saber quem é seu tutor, você faz isso. Entra dentro do AVA, na disciplina, no lado direito da tela do seu computador vai ter contatos do curso. Aí vai estar lá o nome do coordenador de vocês, o meu nome como professora e o nome da tutora. Eu consegui fazer essa enturmação dia 2, né? Ou seja, terça-feira, 5 dias hoje. Então eu só consegui acesso dia 4, foi quinta-feira. Mas enfim, eu estou tendo problema porque quando eu vou entrar na aula que tem no canto direito do AVA, eu não consigo entrar no Microsoft Teams. Ele dá um bloqueio lá porque eu estou com um problema. Eu vou ter que procurar o TI para isso. Na Mas verdade, Ricardo, você vai ter que ver. Você é de qual curso? Fisioterapia. Olha com a Paula, por gentileza, porque essa questão aí você vai ter que ver se você está enturmado em que tipo de disciplina, modalidade, se é síncrono, se é interativa, e você entra, né, com cpf@edumeio.com.br e a senha do seu portal. Então, você vai ter que verificar isso direitinho com a Paula para ver se você está enturmado. Aí a Paula tem um link também que foi mandado via comunicação interna. Preenche o link que ela verifica para você. Uhum. Isso aí que tá difícil. A senha você falou que é o link do É o portal? número do. Não, é o número do. Se você vai entrar dentro da disciplina, que aí você vai para o Microsoft Teams, aí você tem que colocar o número do seu CPF sem ponto, sem traço, @edumeio.com.br. E a senha do seu portal do aluno. Tá, meu RA, né? Não, a senha do seu portal do aluno, não é RA. Tá bom. A senha do seu portal do aluno. Ok. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Todo mundo aí vai publicar, né? Na segunda-feira, para ter direito a 3 correções. Eu não vou dar conta, não, viu? Vão sim, vai dar conta sim. Vão dedicar o fim de semana todo. Por que você tá agarrada? Porque o assoalho, tipo assim, eu achei quando eu estudou no curso, né? Em uma matéria, a gente estudou, tipo assim, em uma matéria e foi muito rápido. E eu gosto muito dessa área de saúde da mulher, só que ontem eu estava procurando artigo. E vendo mesmo o que é o assoalho pélvico, Jesus, uma coisa puxada. Só que como é um tema também não muito discutido, assim, não tem muitos artigos recentes, aí eu tenho que procurar antigos, e aí eu tenho que... Aí até a fisiologia do ato sexual eu tive que estudar para me poder associar uma coisa com a outra, entendeu? Nossa, eu falei, que teminha que eu peguei, que é uma coisa fora da minha realidade, tipo assim, que eu não entendo em questão de termos técnicos, de profundo, sabe? Como que tem que ser. Aí eu acho que eu não vou dar conta de entregar a segunda, não. Entendi. O importante é assim, na hora de entregar,
tá seguro do que está entregando também. Mas se você conseguir, ótimo. Se não, você ainda tem direito à correção, né? Aí é bom. O que não pode Pensei, porque eu pensei assim, segundo vai ser tipo assim um trabalho mais ou menos. Aí eu prefiro focar até a da segunda tentativa para me fazer um trabalho bem feito, que aí eu tento não ter que corrigir nada, entendeu? Entendi. Uhum. Pois é, vai dar bom. Vai sim. Pessoal, mais alguém tem dúvida? Alguém quer colocar o trabalho, a estrutura do trabalho aí? É. Pessoal, estou aqui, estou à disposição. Se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá? Ô, Gisele, só para não confundir aqui, posso sair desse grupo TCC1 de 2, né? Pode sim. Quem é só do TCC2 pode ficar só do TCC2, tá? Tá ok, valeu. Porque quando entrou as férias, você mandou de link para suas aulas antigas que você deixou salvo no YouTube. Aí às vezes eu posso assistir, entendeu? Uhum. Terminar de fazer o capítulo 1. Tem as aulas no YouTube e eu tô subindo com todas essas aulas também, tá? Ótimo. Gisele, bom dia, tudo bem? Bom dia. É seguinte, eu estou fazendo já meu TCC, eu estou praticamente terminando ele. Só que tem um dos capítulos meus que eu tenho que desenvolver, eu não estou chegando a fazer 5 páginas. Uhum. Isso é critério obrigatório? Não, você tá com quantas páginas? Eu estou com 3 e eu estou tendo muita dificuldade de desenvolver ele porque é muito específico. Uhum. Então, Jefferson, não é obrigatório, mas um bom trabalho é em torno disso. Mas com 3, você tá com 3 completo ou você tá com 2,5? Tá dando quase 3. Ah, tá. Eu acredito que o tutor ele não vai te falar algo, não, tá? Porque é uma estrutura boa. O top dos top é 5, mas com 3 é boa, tá? O meu exemplo, eu estou fazendo sobre roteirização de transporte. Hum, E ele é um tema, vamos dizer, ele é um pouco abrangente, porque eu coloquei questão de cross-docking e tal, como que funciona, uhum. mas ele é um termo um pouco limitado, em termos de até mesmo de informações. Mas você fala, porque se a gente for falar do cross-dock no geral, a gente consegue muito material. Você fala porque Não, tá sim. focando num determinado Eu estou focando segmento? em roteirização de transportes. Uhum, Que é o uso do entendi. sistema, ou como que ele funciona, e ele é um pouco, vamos dizer, limitado. O Uhum, termo de cross-dock é tranquilo, tem bastante tema, tem bastante coisa. uhum. Mas o tema que eu estou abordando, que é a roteirização mesmo em si, como que funciona dentro de um CD, eu estou tendo um pouco, ele não é tão abrangente, não tem tanta coisa assim. Entendi. 3 páginas é bom. Agora, Jefferson, mesmo se você enviar o capítulo 2 e o capítulo 3, o tutor não vai corrigir isso agora. Então, se você já está com ele todo pronto, a introdução e o capítulo 1, já publica hoje mesmo, porque aí você já ganha tempo, né, para o tutor corrigir para você. Sim, não, eu já vou publicar ele hoje. Porque já está pronto. E aí dá tempo agora, né? Mesmo sem
sem o tutor ainda te falar, né, do que você tem que corrigir, você já pode ir focando nesse último capítulo, né? Pelo visto que você falou, você já está no último capítulo, né? Sim, sim. Eu já comecei a desenvolver até o último também. Uhum. Não, mas tranquilo, então. Obrigado. E aí, assim, pessoal, é um dia após o outro mesmo. Aí eu consegui ver, pode ser que você vai ver, na hora que você já estiver pesquisando, que o que você colocou no objetivo, no primeiro objetivo específico, ou no segundo ou no terceiro, que não está encaixando muito bem. Aí você vai fazer essa modificação, tá? Foi o que aconteceu comigo. No semestre passado era para eu ter feito a apresentação. Como eu tive muita dificuldade, eu puxei tanto o TCC 1 quanto o 2, Uhum, eu tinha começado a fazer e eu vi que eu não estava conseguindo. Eu precisaria do 1 para desenvolver o 2. Eu uhum, consegui desenvolver bem, mas não consegui entregar no prazo. entendi. Porque aí pode ser que agora, na hora que vocês também vão estudando, vão pesquisando, né? Vocês vão ver, nossa, esse objetivo não é um objetivo legal, então vai fazendo a modificação agora, tá? Tá bom, obrigado. De nada. Vamos lá, pessoal, mais dúvidas? Vocês querem projetar o trabalho de vocês aí na tela? A gente está com tempo. Agora é o momento de tirar dúvida para segunda-feira a gente ficar, né, de boa, tranquilo. Gisele, quanto ao uso de palavras em outra língua, Hum, eu tenho que colocar em itálico, mas eu preciso colocar o, a a referência. tradução dela? Na primeira vez que você cita a palavra em outra língua, você coloca entre parênteses a tradução dela. As outras vezes, se você repetir, você não precisa colocar. Entendi. Obrigada. Outra coisa, Gisele, Pode falar. ela falou sobre língua, tudo. Para ser um bom trabalho, eu preciso eu preciso usar artigo de outra língua. Ou isso não é certo? Não necessariamente. A gente tem muito artigo em português que são conteúdos muito bons, tá? Sim, mas é porque meu tema, nossa, tem tanto artigo em inglês que Se os que você tem tem, em inglês, né? se você tem mais inglês, ótimo. Você vai utilizar assim o que você tem que é de fonte confiável. Mas assim, meu trabalho ele é melhor porque eu fiz ele 100% com artigo em inglês. Não, isso não é um fato verídico, não. Tem muito artigo em português que é muito bom. Ótimo. Tá, obrigada. Pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal, eu mandei lá no grupo, a gente também está tendo aula com a professora Ângela durante a semana. E aí, no dia 10 agora tem. É importantíssimo vocês participarem também, claro, quem tiver um tempinho, que aí é um reforço a mais, tá? A Ângela vai tirar mais dúvidas assim da estrutura do trabalho, tipo formatação, tipo como referenciar, tá? Pessoal, mais dúvidas?
Bom dia, Gisele, Pode falar. bom dia. Bom dia. No caso, eu até te perguntei lá no privado, mas aí, né, aproveitando, eu vou perguntar aqui novamente. Uhum. O meu deu muito problema na minha rematrícula. Aí eu acho que eu não vou conseguir enviar para atividade, para correção. Eu acho que eu não vou conseguir nem enviar para a terceira correção. Eu posso fazer o TCC2 no semestre que vem? Porque eu fiz o 1 no semestre passado. Ou eu tenho que fazer já nesse semestre? Não, Simone, você pode pedir, né, na hora que você regularizar e for enturmar, você pode não fazer o TCC2 agora. É claro Tá. que eu não posso te dar certeza que semestre que vem vai ter o TCC2. Normalmente tem, mas eu não posso te falar 100% de certeza que vai ter. Mas se Mas tem você possibilidade de não ter? tem possibilidade. Eu achava que o TCC tinha todo semestre. Depende muito de grade. Tem aluno que tem grade que é TCC único, então, assim, depende muito. Então, você pode deixar mais para frente para ver ou fazer agora. Aí, realmente, é bom você pensar direitinho. Entendi. É porque eu tô com medo de eu ter uma correção só e depois eu tirar uma nota ruim, entendeu? E para atividade 2 eu ficar com a nota muito baixa. Mas você sabe que você consegue recuperar. Vamos supor, se um aluno ele tirou 0 na atividade 1, ele ainda tem a atividade 2 que vale 1.000 pontos e a atividade 3 que vale 4.000 pontos. Se ele fechar, ele fica com 5.000. Aí na defesa, ele vai para a defesa dependendo só de 1.000 pontos. No caso, as outras são só 2 tentativas, né? A atividade 2 e a 3. Isso, 2 tentativas. Entendi. Entendi. Mas de todo jeito eu vou ver aqui então o que eu faço. Obrigada, Isso, viu? avalia direitinho, porque se der para você fazer, aí você já faz de uma vez. O bom é que tá mais fresco, né? O que você viu no TCC1, às vezes quando você esperar, né? Mais 6 meses acaba ficando um pouco mais difícil para você desenvolver, mas não impossível, tá? Então tá bom. Obrigada, viu? De nada. Gisele, Oi. em questão de pontuação, a gente tem que ter até, na verdade, é distribuído 6.000 pontos na parte escrita. Isso. E com relação à apresentação, a gente tem que ter 6.000 também? Não. São 6.000 pontos da parte escrita e 4.000 pontos da banca. Vamos supor, Lilian, você já na parte escrita você fechou todas as etapas, atividade 1, atividade 2, atividade 3. Você já está com 6.000 pontos. Você já está aprovada na disciplina, mas você precisa apresentar, tá? Eu tô aprovada, eu tô com 6.000 pontos e eu não apresentei. O que que isso impacta para mim? Eu não consigo colar grau. Você fica condicionada a só colar grau quando tiver apresentado o TCC. E essa apresentação, ela acontece a cada 6 meses, né? Então, seria no próximo ciclo, no período de apresentação que você ia apresentar, tá? E os 4.000 pontos aí a gente tem que conseguir no mínimo a metade. São 2.000 pontos. Não, na verdade é o seguinte, se um aluno fechou atividade 1, atividade 2, atividade 3, já está com 6.000 pontos, a gente espera que a banca dele seja muito boa. Então, a gente espera que, no mínimo, ele tire ali em 4.000 pontos, 3.000 pontos, porque o trabalho, de fato, ficou bom. Agora, vamos supor, você está com 3.000 pontos na atividade 1, atividade 2, atividade 3. Para você passar, você precisa de 3.000. Então, na banca, que vale 4.000 pontos, você tem que tirar 3.000 pontos. Uhum. Entendi. É 6.000 no total. Isso. Entendi. Para você ser aprovada no TCC, são 6.000 pontos. Ele te dá 10.000 pontos. Sendo que 6.000 pontos é de atividade 1, 2 e 3 com o tutor e 4.000 pontos é com a banca. Uhum. Obrigada. Ô, Gisele, eu dei uma Oi? lida aqui, eu não consegui entender essa pontuação. São 6.004 de banca? São 6.000 pontos da parte teórica, que é via AVA com o tutor, e 4.000 pontos da banca, somando 10.000 pontos. É como se fosse 10
e você tem que tirar 6. Certo. No Por caso, que se eu que eu- tirar 6, exemplo, se eu tirar 6 no trabalho todo, de qualquer forma eu tenho que fazer a banca, correto? Tem que fazer a banca, tá? Ah, entendi. Mas no caso eu já vou estar aprovado. Você vai estar aprovado, mas você não vai estar apto para colar grau, porque você não apresentou seu trabalho, Ah, entendi. tá bom? Aí te trava na formatura. Entendi. E eu tenho uma listinha, tá, gente? Meu Deus. Eu tenho uma listinha bonitinha. Ô, Então Gisele, tá bom. Oi, Marcelo, beleza? tudo bem, É Marcelo? o seguinte, assim como no 1, também vai ter aquela data, porque o 1 a gente pode entregar até na segunda, dia 8, né? O 2 Isso, também tem essas datas? é a mesma data, não muda, Mesma tá? data. Tá bom. Marcelo, muito cuidado para você tá fazendo o TCC 1 e o 2 juntos, né? Isso, Muito cuidado para você não trocar o arquivo na hora de enviar, tá? pode deixar. Tem muito. E outra coisa, o que pede no TCC 1 é diferente do TCC 2, então muito cuidado para você não misturar, tá? Tá bom. Gisele, tem pontuação mínima na defesa? Não, Na banca? não. Só que assim, Sheila, para quem para quem foi muito bem na parte escrita, não faz sentido tirar uma nota ruim na banca, tá? Por que eu tô falando isso, pessoal? Isso é muito sério. Porque acontece de, às vezes, um aluno ele fechou a parte escrita, mas na parte da banca ele não saber nada do que escreveu. E aí dá a entender que o aluno não desenvolveu aquela parte escrita. E aí, se Ele não isso fez. acontece, a gente pede uma revisão para o tutor da parte escrita. E aí a nota dele vai alterar. Então, assim, aconteceu já de um aluno ele falar de um processo X no trabalho, na parte escrita, a parte escrita dele tá maravilhosa, tirou 6.000 pontos, mas na banca ele nem sabia qual processo que ele descreveu na parte escrita, tá? Aí a gente pede a correção desse trabalho. Então, assim, é muito sério, gente, o TCC é muito sério. Se eu terceirizo o TCC, eu tenho que tomar cuidado com isso. Aconteceu o semestre passado, não sei se é por conta disso, tá, gente? Não sei, não posso afirmar. Mas a gente teve em torno de uns 10 a 15 alunos que não apresentaram o TCC. E aí, a parte escrita já estava com 6.000 pontos. Eu aviso isso desde a primeira aula, que tem que apresentar mesmo se tiver com 6.000 pontos. E esses alunos não vão conseguir colar grau até apresentar. Então, assim, acaba atrasando a formatura por um descuido bobo. Agora, é muito feio também, tá, gente? Alguém tá com 6.000 pontos e ir para a banca não sabendo nada. Aí é muito feio mesmo. Porque, assim, vocês estão formando e o professor, muitas das vezes, vai indicar vocês numa empresa. Enfim, né? É muito feio, tá? Gisele, então, um bom dia para você, para todos os colegas aí. Bom final de semana. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, eu tô aqui até às 11h30, tá? Obrigado, viu? Obrigado, Gisele. Bom dia. Bom dia, gente. Oi, Gisele. Oi. Voltando à pergunta que eu tinha te feito anteriormente, Hum. eu achei uma edição mais nova do livro que eu tinha comentado, mas eu não consegui achar em lugar nenhum. Nem na biblioteca da faculdade não tem. Uhum. Aí eu posso continuar usando o da edição anterior, eu tenho que tentar achar o da edição atual. É bom você tentar achar da edição atual. Tem alguns programas, Yasmin,
Se você colocar na internet, às vezes você consegue baixar o livro de graça, tá? Depois dá uma sim, pesquisada, aí você consegue baixar ele de graça. que ele tem a terceira edição, só que nem para comprar. Só citou que tinha a terceira edição, mas não tem sites nem para comprar. Ah, entendi. É estranho, às vezes ainda não foi liberado. Tenta no site da leitura, olha se ele aparece lá, essa terceira edição. Que eu olhei, Ah, tá aparecendo nos sites assim, extra, nos sites de compra de produtos de domésticos, essas coisas assim. Mas aí não libera para efetuar a compra. é que estranho, pode ser que ainda não está habilitado. Mas tenta ver na internet mesmo, no YouTube, algum programa gratuito para baixar livros, que eu sei que tem. Aí tenta baixar ele. Se você não conseguir, você vai usar a edição mesmo mais antiga. Ah, sim. Mas é importantíssimo, Yasmin, você mandar mensagem para o tutor, tá? Falando que você pesquisou, que você tentou comprar, que você tentou baixar, mas que você não conseguiu. Que parece que ele não está disponível para comercialização ainda. Ah, tá. Eu já vou mandar mensagem para ele, então. Obrigada. Beleza. Ó, Gisele, Oi. eu tenho uma aula de estágio 7 horas, mas na verdade tá na minha grade, eu não tô assistindo. Existe aula dessa disciplina? Não, qual curso que você é? Engenharia ambiental. Não, engenharias, Lília, o estágio ele só está para efeito de enturmação, porque o estágio você faz no campo, tá? E aí você tem a documentação que você posta para o tutor via AVA e você pode tirar dúvidas com o tutor via AVA, tá? Ah, não, beleza. Oi, Gisele, bom dia. Oi, bom O dia. substrato do TCC, a gente só faz ele no final, né? Junto com o resumo, ou não? Isso, é a última coisa que você vai fazer. Sim, sim. Aí, no caso, eu posso fazer a tradução pelo Google, ou pelo Google Tradutor, tal, ou não? Então, ele não é 100% confiável. Eu te aconselho a fazer e pedir alguém, se você não tem o domínio do inglês, para passar um olho para você, entendeu? Porque ele não é 100% confiável, não. Mas ele vou colocar 95%. Então, se você Entendi. tiver algum colega que tenha mais, né, seja mais expert mesmo na parte do inglês, aí você pode pedir para fazer uma revisão para você. Ah, sim. Mas no caso é a mesma coisa, né? Como se diz, é o mesmo texto do resumo, eu vou colocar no substrato, só que em inglês. Isso mesmo, mesma coisa. Perfeito, então. Obrigado. De nada. Gisele, se eu Oi? usar um artigo, vamos supor, em outra língua, um artigo em inglês, por exemplo, e eu for citar ele no meu capítulo, vamos supor, o autor, se eu for fazer uma citação, tem que colocar conforme está no artigo, na língua do artigo, ou eu posso fazer a tradução? Não, conforme está na língua do artigo. Aí, isso aí é importante, pessoal, porque, além disso, vamos supor, se você citou o que a pessoa que escreveu o artigo falou, beleza. Você vai colocar a referência em inglês de quem escreveu o artigo. Agora, se você citou alguém que o autor do artigo citou, aí você tem que falar dos dois, tá? Eu não entendi. Por exemplo, você vai citar a frase A da Gisele, mas a Gisele citou a Lorena. Então você vai escrever assim, conforme, tipo, Santos, entre parênteses, 2017, que cita Lorena, 2006, XYZ. Então você falou dos dois. Isso se você está escrevendo alguma coisa que o autor do artigo citou alguém. Tá? Aí você tem que mencionar os dois. Agora, se é uma coisa que, por exemplo, eu que escrevi, e aí eu não citei ninguém, tá lá
num parágrafo sem citação nenhuma. E você pegou justamente aquele parágrafo. Aí você vai escrever Santos 2017 e vai escrever o que eu escrevi. Porque aí eu sei que você pegou de quem escreveu o artigo. E aí nas referências bibliográficas, você vai colocar eu e vai colocar também, se você citou a pessoa, né, que foi o autor que foi citado por mim, você vai colocar ele também. Eu posso, então, por exemplo, vamos supor, num artigo que eu peguei que você citou um autor, eu posso ir direto lá na fonte do autor também, para poder buscar essa informação? Pode. E aí é o seguinte, Sheila, o certo é você ir na fonte do autor, porque é lá que você vai ter uma visão ampla do que ele está falando. Mas se você ficar só no que o autor citou outro autor, aí se você vai falar alguma coisa relativa àquilo, você tem que mencionar os dois. Se você foi lá no artigo da pessoa e avaliou e viu outras coisas que completou seu trabalho, você pode citar só a outra pessoa. Entendi. Obrigada. Tá? Ô, Gisele, Oi. quando a gente vai usar uma sigla, por exemplo, e a tradução dela é em inglês, aí eu tenho que traduzir 2 vezes? Não, você coloca somente na primeira vez que você menciona o trabalho. Que, por exemplo, assim, eu vou utilizar o sistema CAM, C-A-M. Aí, a tradução é em inglês. Aí eu abri o parêntese e coloquei a tradução em inglês, que é um sistema com que o significado é em inglês. Aí eu tenho que traduzir depois de novo para português? O que você pode fazer é o seguinte, você descreve o sistema, o que significa o CAM, você coloca um tracinho, escreve CAM e entre parênteses em português. Aí eu não preciso colocar em inglês. Não, você pode colocar o CAM, né? Em inglês, escrever primeiro o que significa o CAM em inglês, tracinho CAM, entre parênteses a tradução em português. Ah, tá, entendi. Ou Obrigada. você pode, de uma vez, escrever CAM e entre parênteses o que significa em inglês, tá? Aí eu não preciso traduzir. Não, aí você não precisa traduzir. Que eu pensei assim, que eu poderia colocar, falar, aí colocar lá o sistema, colocar o CAM, abrir parênteses, colocar a tradução em inglês e continuar, sem precisar traduzir. Isso, aí você coloca entre parênteses o que está em inglês e depois termina a sua frase. Aí eu não preciso traduzir para português? Não. Ah, tá, obrigada. Bom. Pessoal, é isso. Qualquer coisa vocês mandam lá no grupo e a gente vai tirando as dúvidas, tá? Um bom fim de semana para vocês. Obrigada, bom dia, bom final de semana. Igualmente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.